Pá, pessoal, o drone arrancou daqui em modo manual, perdeu a conexão com o telemóvel, começou a voar para ali, deixei de o ver, não consigo conectar. Chamei devagarinho a ver se o gajo, se está aqui alguma coisa. Não vem ninguém atrás. Foi daqui que eu larguei, aqui deste coisa verde. Fogo, pá. Já tinha visto vídeos de outras pessoas a dizerem que perderam o drone, que ele de repente ficou digamos maluco e começou a andar por ele próprio e desapareceu. E olhem, hoje aconteceu-me a mim. Hoje aconteceu-me a mim. Agora parece que só vejo pontinhos pretos no ar. Bem, infelizmente, olhem, acho que já disse isto para aí 20 vezes, mas pronto. Não tenho forma de ir lá buscá-lo. Bem, siga. É lá, que esta curva parece que é larga, mas fecha muito depois. Cuidado. Agora 25 km, vamos visitar o castelo de Bouillon. Que horas são? É 1 da tarde. Está fixe. Estou a contar lá para as 4, 4h30 estarmos em casa. Hoje também é domingo. Eu normalmente ao domingo gosto de chegar a casa cedo. Amanhã é dia de trabalho, como é lógico, não é? E portanto gosto de organizar as minhas coisas com calma, não gosto de chegar assim muito tarde ao domingo a casa, para poder ter tempo de relaxar um bocadinho também e organizar as minhas coisas para começar mais uma semana. Se for ao sábado não tenho problemas em chegar às 7, 8, 9, 10, não há problema nenhum. Agora ao domingo não gosto muito, até às 6 da tarde, até às 5, 6... não há stress. Depois disso não gosto, porque gosto de organizar as minhas coisas e preparar a semana. Muita malta de moto, como nós, a passear. Que temperatura é que está? Eu agora não estou com frio nas mãos. 14 graus, lá está. Eu quando troquei as luvas de manhã estavam 6, agora estão 14. Fogo, é que esta estrada é assim um bocado, tem depressões em cima das curvas. Ui, o António. Ah, vem lá atrás. Foi que susto. Não estava a fazer sinal para alguma coisa? O que é que ele me está a dizer? Será que ele quer ir procurar o drone no meio da floresta? É lá, é bruto. Fogo. Vais fez esta curva, até se sentiu a traseira do carro a derrapar. O maluco é tolo.
Que foi? Queres ir procurar o drone? Moto de guerra. Deixa-me ver o que é que ele quer. Para aqui ao lado. O que é? O que quer? O que estavas a dizer que eu não percebi? Ele está aí para trás. E achas que devemos parar aqui as motas e irmos a pé, subir isto tudo e tentar procurá-lo? Não, é que não está agora, hoje não tem bateria, foda-se. Já foi. Posso tentar? Ele passou essa Posso tentar conectar aqui? Sim, sim, aqui foi a cena onde ele passou. Mas a bateria a esta hora é impossível. Olha, deixa eu ver. O Varer X1. Reconectar. Ele está para aqui, para este lado aqui. A gente estava ali daquele lado, ele passou, foi para este lado. E agora? Nada, olha, estás a ver? Não tem? Scan, deixa eu ver. Deixa-me vir aqui. Tap to activate. Searching, está à procura. Está à procura? Reconectar. Não vai nada, pá. Já passaram mais de 40 minutos desde que perdemos o drone. É completamente impossível ele estar. Então, é 1h10. É impossível. Era para aí 12h30, eu lembro-me, quando nós parámos ali as motas para ir ao Miradouro. 40 minutos é completamente impossível. Ele passou uma montanha para este lado, era isto que eu estava Que é, passou esta para o lado de lá também? para o lado de lá. Eu deixei de o ver aqui assim, nessa floreira aqui assim, deixei de o ver. Esquece. É impossível. Ele agora para aí se calhar é que é só árvore. Agora foi. Esquece. É o que eu te digo, se ele tivesse caído naquela parte de baixo onde havia aquelas casas e aqueles terrenos verdes, coisas, aí era fácil de apanhá-lo. Agora assim, esquece, é completamente impossível. Bem, vamos seguir viagem. Ainda parei ali atrás mais 2 ou 3 vezes, nesta subida que fiz de lá de baixo até cá acima, a ver se consegui algum tipo de conexão com o drone, mas infelizmente não. Infelizmente não. Continuamos aqui nestas estradas de montanha, porreiras. É certinho, direitinho. Comi aquela sanduíche de pasta de atum e comi depois aquele bolo no final. Já estou aqui com um cansaço, com uma soneira. Para que é que eu comi aquilo? Nem estou com vontade de fazer estas curvinhas assim a dar um bocado mais de gás. Sinto-me mesmo já cansado, pá. Oh, pois. KTM, Super Adventure, GS, Multistrada. São as motas ideais para fazer estas estradas também. Estou sem vontade nenhuma de fazer isto. Já me estou a sentir cansado. Tem dias que venho para estas estradas, pá, faço as curvas direitinhas, sempre a andar. Hoje não estou
Estou com medo, também sinto que estou a ficar um bocado cansado. Começo a pescar um bocado os olhos, começo a ficar com um bocado de receio de poder curtir aqui um bocadinho mais estas curvas, mas pronto. Já estamos a chegar. Nós não vamos entrar mesmo lá dentro do castelo, é só mesmo ver a parte exterior, que eu já cá estive. Já tenho que trocar a bateria da GoPro outra vez. Hoje estou a gravar muito. Às vezes deixo aqui a câmera ligada durante muito tempo. Muitas das vezes a ideia é gravar o máximo possível e depois seleciono aquilo que interessa quando estiver a editar daquilo que não interessa. Este castelo foi morada do Godofredo de Bouillon. Por isso é que se chama Bouillon, esta zona aqui, por causa do Godofredo de Bouillon. Dessas que vai gravar isso? Olha aqui, aí está a dizer para meter. Não, tens de meter uma moeda de 2 euros e ela dá-te uma moeda que está já lá dentro que é feita. Tens é que rodar 10 vezes aquilo, não é? Tem que ser uma de 2 euros. 1 euro. 1 euro Ah, ou duas de 1, exatamente. Metes aqui, metes uma aqui, naquela, e outra ao lado. Está cá. Não, é ali. Aquela é mais pequenina. Pronto, agora empurras o dinheiro e agora zuca, ó, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, aí está. Olha, deixa eu ver como é que ela é. Deixa eu ver aqui à sombra. Olha lá, filma aí agora. Deve ser, é de um lado e do outro, é só. É uma lembrança alusiva aqui ao castelo de Bouillon. Ok. Filma. Olha aqui. Espetáculo. Eu pensava que... Tu colecionas essas coisas, é fixe. Ora, deixa-me ver se não achei aqui nada de importante. Não, está tudo. Mas como está-me a começar a dar um sono, vamos ali ao fundo só tomar um café, a ver se fico melhor um bocado. O castelo é aqui. Não me estava a dizer isto. Só fazer aqui uma filmagem muito rápida. Acho que até se pode entrar aqui um bocadinho, até ali àquela parte. Eu já cá estive uma vez a visitar, até é engraçado. Aqui foi o castelo do Godofredo de Bouillon, que foi um herói das cruzadas, quando houve as primeiras cruzadas, no início do século II. Ele foi um dos grandes impulsionadores da guerra religiosa, não é? Das cruzadas. Por isso é que se chama esta cidade, chama-se Bouillon, que ele era o Godofredo de Bouillon. Nós dizemos Bouillon, não é? Aqui tem umas vistas bonitas ali para baixo. E o drone deve estar ali para trás daquelas montanhas. Que caraças. Tem aqui embaixo o rio também, que passa ali embaixo. Ali é a fila, lá ao fundo, para se entrar, a bilheteira. É assim, não é um castelo. Eu quando estive aqui,
é mesmo só para conhecer, não é dos melhores para se vir a visitar. O de Vianden é muito melhor. Por exemplo, tem uma espécie de uma exposição e de digamos, um museu. Acho muito mais interessante, por exemplo, o de Vianden do que este. Mas este é só mais pela história de ter sido do Godofredo de Bouillon, por ter sido um dos grandes heróis das primeiras cruzadas, porque de resto não achei assim o interior muito interessante para visitar. Olha aqui este canhão. Canhão com mais de 2 toneladas, fabricado em Liege em 1828, a pedido de Guilherme I, o rei dos Países Baixos, período holandês de 1815 a 1830. Isto é que antigamente fazia-se, isto era mesmo tudo maciço, não há hipótese. Já viste a bola que saía daí? Cannonball. É o teu? O meu tem algo. Olha, se quiseres comer isto, senão se comer esta bolacha ainda fico com mais sono. Não, isso é de batata não? Pode dar sono? De batata. A batata é que dá sono, não sabias? Foi aquele bolo que eu comi de maçã. Tu comes Pá, aquilo tem agora muito açúcar. Olha, aquilo aquela começa cena que tu comeste da pasta, da massa, eu vi o vídeo. o da Prozis que lancei ontem, aquele short da Prozis que eu fiz uma massa Sim, com o bife jerky. aquilo é bom. O molho é Molho de tomate. o sabor é um molho de tomate com um ligeiro picante, um picante muito suave. Pá, muito bom. Eu gostei muito eu vi daquilo. o vídeo e eu até disse à mulher, olha, hoje não anda a comer massa. E aquilo basta pôr um bocadinho, porque aquilo também é mais líquido do que aqueles molhos que se costuma comprar que são mais grossos. Sim. Ou seja, tu com menos quantidade consegues envolver a massa toda com uma pequena quantidade. Pequena quantidade. Senão depois fica muito forte também, não é? E aquilo tem um travozinho de picante, mas bom. Eu sabes que o picante é zero completamente e aquilo até consegui suportar bem. Mas aquilo basta pôr um bocadinho. Se fizeres tipo massa para uma pessoa, uma quantidade pequena, aquilo basta pôr um bocadinho, porque aquilo como é mais líquido e consegues envolver logo a massa toda. Pá, vou-te ser sincero, aquilo foi mesmo uma experiência ao acaso, porque eu nunca pensei que aquele bife jerky, que é carne seca, aquilo é carne seca de Peru, que combinasse tipo com a massa. Só que como aquilo é uma carne mais dura e mais seca, quando eu misturei o bife jerky na massa com o molho, aquilo até ficou bom. Aquilo até ficou bom depois. Estava a comer aquilo e disse, olha, aquilo isto até... Eu tinha experimentado esse bife jerky de Peru, assim simples. E pá, para mim é seco demais e um bocado duro. Mas quando misturei na massa, não, aquilo é para comer tipo snack, assim mesmo. Aquilo é carne de Peru magra, como se fosse bife de Peru, só que é seco depois. Tipo a carne seca e cortada assim aos quadrados pequeninos. E tu aquilo é como se estivesse a comer termossos. É como se estivesse a comer termossos ou isso. Pronto, pegas naquilo e vais comendo. Percebes? Só que eu achei aquilo um bocado salgado e seco. Só que ao misturar na massa, achei bom. Ou seja, amoleceu um bocadinho e achei até bom. É, o que eu fiz. Não, aquilo foi uma pá. Sabes que eu cozinhar não é pouco ou nada. Fui ver como é que se fazia a receita da massa à bolonhesa. Aquilo não tem nada que saber. Aquilo é pôr um bocado de água num tacho, deixar ferver a água, meter para lá a massa e depois ir provando. Passar 10 minutos ou isso provar. Se a massa tiver terra, está pronto. Eu não gosto da massa muito cozida. Gosto dela um bocadinho dura. Agora, aquele coisa de massa à bolonhesa da Prozis, aquilo que se nota é... Aquilo dura muito tempo, porque basta pôr um bocadinho de nada e misturar a massa, que aquilo vai envolver logo a massa toda por ser era o que estava a dizer, por ser mais líquido. Enquanto os outros molhos, que são mais grossos, tens que meter mais quantidade para envolver a massa toda. Aquilo fica como a bolonhesa. Sim. Eu não fiz com a massa à bolonhesa porque não tinha, porque eu gosto daquela massa penne, que é aquela que eu fiz,
A massa à bolonhesa é com aquele esparguete grande, não é? Que eu tive a ver a receita, só que eu não tinha. Só que eu não tinha. Os italianos. Se tu pegas no esparguete e cortas a meio, outra vez levas logo um tiro. fui lá com o Armando, mesmo à Itália. Eu tinha assim o prato, eu acho que já te cheguei a contar. Eu, Em com a Itália? faca, pimba. Cortaste a massa ao meio? Cortei a massa assim, Aos bocados. assim. Olha, ai, E eles? Os eles italianos? vão-te matar, meu. Eles vão-te matar. Tu estás a cortar a massa toda e eu disse, não diga nada a ninguém. Eles ligam muito a isso? E eu, Os quando cheguei italianos, à com a cena da mesa- massa, tem quando que cheguei ser. à mesa, olha, o António cortou a massa toda. E ficaram todos a olhar para mim e eu, nem sei de onde é que me devia meter. E eu, pô, eles não gostam, mano. Pois não. Aliás, até há aí uns shorts no Instagram que é tipo marido e mulher, e ele italiano, e ela não. E ele está na cozinha com ela, É. e a água está a ferver pronta para pôr a massa, e E vê-se. ele acha- Não, ela, vê-se a mulher a partir a massa ao meio para pôr, e ele olhar para ela assim com uma cara, tipo, por estar a cortar a massa ao meio. Eu para já eu gosto de comer, faz-me. Não gosto de comer a massa assim comprida. Oh, eu acho que isso é tudo uma treta do Então, caraças. Isso esquece. cada um come como quiser, como lhe Sim, sabe sim. bem. Oh, Vá lá. Ora, café tomado, já estou mais esperto um bocadinho, já demos aqui mais 2 de letra também, e agora vamos seguir viagem para a abadia de Orval. Uma abadia construída no século II, 1132, e que é uma abadia que produz cerveja, a marca de cerveja Orval, e produzem também queijo, também tem uma marca de queijo de produção. E é uma abadia religiosa mesmo. Se não estou em erro, a cerveja foi inventada por monges, portanto relacionados com religião, num mosteiro qualquer. Não me recordo em que país é que foi, mas a cerveja foi inventada por monges de um mosteiro. Vamos seguir viagem. Hello. Estávamos ali no café e eu estava a falar com ele à chegada, a perguntar se tínhamos que pedir, como é que funcionava, se tínhamos que pedir o café, se era self-service ou como é que era, e estava lá sentado um casal brasileiro que começou a falar para nós em português. Vê lá, aqui no meio do nada, aqui em Bouillon, na Bélgica, estava ali na esplanada um casal brasileiro, bastante simpático, tivemos ali a conversar um bocadinho, já tinham morado em Portugal também, e então teve-nos a dizer que o pedido era feito lá dentro, mas engraçado, encontra-se pessoas de todos os países que andam aí a passear. Ora, vamos lá então. Florenville, Bélgica. Ora, por aqui? Bem, se o Waze diz, é porque é. Que horas são? 2h30 da tarde. Agora temos meia hora de viagem, 34 km, ok, é tranquilo. Vamos aqui pela beira do rio, olha que porreiro. Vamos aqui pela beira do rio. Foi a estrada que fizemos há bocado. Tem aqui esta ponte sobre o rio, não bem. Espera aí, deixa passar este gajo, que assim entramos os dois ao mesmo tempo. Muita malta já a aproveitar aqui estes dias de sol, de fim de semana, para passear, até com as crianças também.
porreiro. Ora, agora vamos aqui por este túnel. Está ali Arlon, Florenville, Sedan. Vamos para Florenville. Saí de casa de manhã com meio depósito de gasolina, ou pouco mais de meio. Pensei que ia ter que meter combustível durante o passeio de hoje, mas a verdade é que ainda tenho gasolina para 164 km. Está a fazer uma média de 4.6. Também hoje foi assim um dia muito tranquilo a nível de velocidades, não houve assim nenhum excesso como fizemos no passeio anterior, que andou-se ali a curtir mais um bocado as curvas, a puxar mais um bocado pela mota. Aí aqui é 50, tem aqui radar à frente. Onde é que está o radar? Deixem-me só passar isto, radar, que eu não sei. Devia estar ali. Bem, não importa, era 50. Estava a dizer que pensei que ia ter que meter combustível na moto, mas dado que foi uma volta assim bastante tranquila, ou está a ser uma volta bastante tranquila, vou conseguir chegar a casa sem precisar de meter combustível. Porreiro. Como podem ver aqui a Goldwing, se andarem assim em ritmo mesmo de passeio, ela faz-vos 4,5, 4.4, 4.5, 4.6 tranquilamente. A caixa de 7 velocidades também ajuda muito. Também andei a maior parte do tempo em modo económico durante o dia 2, que também ajuda bastante a andar sempre em mudanças mais altas e em rotações mais baixas. Isso também ajuda muito, não é? Ainda faltam 9 km para chegar à Abadia de Orval, mas já estamos aqui na cidade de Florenville. Hoje também é domingo, não será o dia ideal para vir visitar as cidades, que há muito menos gente na rua também, mas de qualquer das formas, acho que nunca tinha passado aqui, em Florenville. Não sei porquê, mas o nome Florenville faz-me lembrar os Estados Unidos. Já sei de onde é que é. Quando fizemos a Route 66 o ano passado, havia lá uma cidade onde parámos que era Victorville, que era onde tinha aquele mural com a Route 66 toda. Foi em Victorville. Agora não sei porque o nome Florenville. Ui, aqui. Sorry. O nome Florenville faz-me lembrar dos Estados Unidos por causa disso. Também existe uma cidade que é Jacksonville, nos Estados Unidos. Não se vê ninguém na rua, quase tudo fechado. Típico domingo. Só a malta das motas é que não quer saber. Até está aqui uma avenida bastante bonita, bastante engraçada, até umas casas porreiras. E aqui as árvores de um lado e do outro, até está bonito. Parece ser uma zona bastante pacata aqui. Pessoal, isto aqui em Florenville, está aqui qualquer coisa esquisita, porque não sei se foram americanos que fundaram isto, até a própria construção das casas, o formato das casas, pá, faz muito lembrar os Estados Unidos. Não sei porquê, fico assim com a sensação de que se seria eventualmente uma antiga, onde várias pessoas dos Estados Unidos se localizaram aqui e até deram o nome a esta cidade, porque até as casas faz-me lembrar muito os Estados Unidos. Por aqui à esquerda. É ali ao fundo. Olha lá, cuidado.
Já estou a ver aqui ao fundo a abadia. Já se vê ali. Está aqui muita gente. Olha, cerveja Orval. Exatamente, é a cerveja que fazem aqui. Sim, paramos aí à frente. Paramos aqui. Azul também. Esta é F800 GT? É 800 GT. Antes da Trace A7 pensaste em comprar esta? É. Mas depois não comprei porque diziam que era muito cara a manutenção e tal, depois A já manutenção? não cheguei a comprar. É fixe, por acaso. Mas é boa, é uma moto Parece ter de um... turismo, é boa. Parece que é turismo, parece ter uma posição de condução mais desportiva um bocadinho. Sim, sim. Mas é fixe, é uma boa moto. Esta aqui também, pá, esta aqui... Essa já é outra. Tu devias era pensar numa destas. Se quisesse ir para BMW, já testei esta a GT, a GTL também, pá, sem dúvida nenhuma que é uma máquina muito, muito boa também. Isto fazes aqui viagens com isto, para quem gostar de BMW, pá, uma moto muito fixe também. Esta não é a mais recente, que tem o conta quilómetros ainda de ponteiro, a nova já traz ali um ecrã grande, todo digital, pá, mas está muito fixe. Eu acho que há as duas versões. Olha, como é que isto é possível? Olha para a corrente disto. É possível, há as duas versões, há de corrente e há de Correia, não é? correia. Corrente e correia. Esta é de correia, é como as Harley Davidson, não é? Sim. Engraçado. Não sabia que a BMW tinha fabricado uma moto com E o pneu é igual ao meu. correia. É um bom pneu também. Fixe. É menos manutenção, não é? Dá muito menos manutenção também. Isto não é preciso meter óleo. Sim, é só quando vai à revisão que eles devem fazer alguma coisa, não é? É o cardão, que é, se não me engano, acho que é de cardão, não? Não, isto não é cardan. Não é nada. Não, é assim, tu tens corrente, que é tua. E é de cardão. Isto é correia Olha lá, não tem... e cardan é esta. essa, A capa olha lá. 1600, olha, vê aqui. Ok. Estás a ver? Não tem nada. Esta é que é de cardan e a GS também é de cardan. Olha lá, é como Exatamente. Está ali escondido. Está aqui, desde este lado escondido. Sim. Mas aquela é como as Harley Davidson, é uma correia. Em vez de ser uma corrente, é uma correia. Mas saiu 3 modelos então. Saiu esta com esta correia aqui, estás a ver? Saiu de Shen e saiu Não sei. com o cardão. Eu sinceramente nem conhecia muito bem este modelo da BMW. Esta é F800 GT. Está aqui, que tem o pneu largo. Olha, afinal tínhamos aqui parque para motas. Pouco parque. Sim. E também temos ali também. Olha esta Harley. Esta é espetáculo. Esta com o Areli quer. Screaming Eagle. Está fixe, é grande. E essa aí é quase parecido com aquela que pomos isto lá no... Isto é um monstro. E é de um lugar só. Já viste, não tem lugar atrás. Dá para pôr o outro, que o outro ataca aqui, estás a ver? Ah, Eles é que mas tiram estes fora. escapes são brutais. É. São grandes. Fazer um barulho e aquela também faz um barulho espetáculo. Olha o pneu desta, também é uma Harley. Olha para o tamanho do pneu disto. É o Isso é 200 e quê? 260, 40, 18. 260? Eu. Jesus. Vês aqui a correia, olha, como tem aquela BMW, Vá lá. aqui a correia é igual. São todos assim. Estás a ver? São todos E esta assim. também tem um pneu zorro, Esta também é o... também é uma... 260 também. Quanto? 260. 260. 3 Harleys. Eu gosto, se fosse para mim, gosto daquela primeira, tem mais proteção frontal. É. Mas são bonitas, por acaso, estas. São um espetáculo. E chegamos aqui já perto da entrada da abadia, só para fazer aqui uma filmagem. Pá, é bastante grande, vai até ali ao fundo. Nós vamos agora entrar, parece que tem aqui umas lojas que vendem queijo que é fabricado aqui, a cerveja e etc. Então vamos fazer aqui uma filmagem também aqui dentro para vos mostrar como é que é isto. Isto aqui era um convento
Ó, até se nota por ali. É só pessoal com caixas na mão. É por aqui? É só pessoal com caixas na mão, com os queijos e não sei o que, não é? Eu vou lá 2 quilos. Agora vamos dar a volta. Temos que... Visita... acho que dá para passar ali. Dá. Acho que aqui olha aqui. É loja, não é? Nós queremos aí ver aqui a loja. On veut un ticket ou est-ce qu'on dit chalet? Vous voulez faire la visite? Oui, c'est le ticket se prenne là, juste à côté. Quand vous sortez près de vous. Ora, quanto é? 8 euros para entrar. Ora, acabamos por comprar bilhete para vir visitar aqui a abadia, porque para se poder comprar o queijo e não sei o que, o António quer levar um queijinho, portanto tem que se comprar bilhete e, para se ter que entrar. E a cervejola? Cerveja Orval, acho que nunca provei, por acaso. Olha, Aqui é contar um bocadinho a história deste mosteiro. Faz aqui aqui é um mapa interativo a contar a história. Temos aqui os anos a passar e aqui a contar a história desta abadia, que chegou a arder também. Passou durante a Guerra dos 30 anos. Revolução Francesa, quando aconteceu a Revolução Francesa. Começaram a disparar, destruíram aqui esta abadia também, em 1793. Ali a construção daquela parte da abadia. Em 1900, nos anos 30. Aqui tem algumas peças daqui da abadia, talvez umas peças antigas. Ou seja, a abadia agora está assim, como está aqui neste mapa, não é? é agora. Isto é muito grande. Isso é enorme. Muito grande. E é ali naquela casa que tem coisa de cerveja, ok? Como é que se faz? É ali que está aberto. Está aberta? Está aberto. Dá para a gente ir lá ver. Olha, tem aqui um jardim, aqui do lado direito, com várias coisas. Isto é enorme. É muito grande, é? Já viste? É muito, muito grande. Normalmente estas abadias, quando são assim mesmo abadias, são coisas mesmo grandes. A gente estivemos aí dentro de um museu, ainda vimos um filme aí e tudo. Aqui vamos visitar o sítio onde fazem a cerveja, aqui, a cerveja Orval. Deixa lá ver. Isto se calhar era o recipiente onde punham os cereais, inicialmente, para fazer a cerveja.
Olha aqui as cervejas. Devem ser garrafas antigas, como é que eram antigamente, olha, em caixas. Depois está mesmo muito fixe. Ó. Tenho aqui o vídeo a explicar como é que fazem a cerveja e tudo, a fermentação. Está muito fixe. E já reparaste que esta parte aqui é como se fosse um copo de orval invertido? Não, isso era as coisas de antigamente, onde era isto, era tudo fechado e a cerveja... Era onde fermentava a cerveja, ok. Estás a ver? Sim. Aqui, olha a cerveja aqui a fermentar e a ganhar aquelas desenhos ali, estás a ver? Aquela Pois, fermentação. a fermentação da cerveja. E ali é a cerveja terminada ali, estás a ver? Cada redondo significa uma coisa. Está fixe. Olha o açúcar, Vá lá, utilizam isto, aqui tudo para fazer cerveja. os ingredientes, o malte e água, claro. Fogo. Olha, o que estou admirado, isto é uma abadia muito antiga e está tudo impecavelmente restaurado. Fogo, umas condições muito boas. Olha aqui uma das cubas, onde punham a cerveja aqui a fermentar. Isto rodava, não é? E ela fermentava aí dentro. Coisa das moedas para dar sorte? Para tirares uma moeda. Como tem em Itália, tirar uma moedinha na fonte de Trevi. Ah, está aqui. Vamos a tirar uma... Mas é de costas, como na fonte de Trevi, ou pode ser de frente? Não sei. Olha, não diz ali. Espera aí, temos que ver. Ah, é fonte Matilde. Ó, Matilde, pega lá. 20 paus. 20 cêntimos. Que é para dar sorte. Esta parte aqui foi, exatamente, foi a parte de Cardeu, que ficou assim em ruínas. Isto é mesmo porreiro, por acaso. Vale bem a pena. Olha, estão a restaurar isto agora. Estão a restaurar. Com as pedras que havia. Isto era uma igreja. Era uma capela. Ah, não? pois é, isto tudo era uma igreja, pois é. Uma capela, estás a ver? Pois. E depois tinha assim as torres, mas agora já estão a restaurar aqui, Estas estás a ver? torres devem estar a restaurar isto tudo, É. aos poucos. Fica assim, conforme está e pronto. Epá, mas está mesmo fixe isto. Aí está. Mas eu gosto de visitar assim este tipo de sítios, assim com história e tudo, e ver. Muito porreiro. Vou tentar perceber o que é isto. Isto é um túmulo. Aqui que é o túmulo de Venceslau, que viveu entre 1337 e 1383. Filho de Jean Laveugle, que foi o primeiro duque de Luxemburgo. Olha, que isto era um mundo aqui. Isto é muito grande. Já viste fogo? Isto é muito grande. Isto é um mundo ali dentro. Não havia esta parte. Quando eu vim cá, não estava esta parte aqui. Ah, a gente entrou
Aqui é o museu. É. Olha, se sente o cheiro da... É? Eu sei que fui ali assim. Parece que cheira a igreja. Eu sou um complementista. Isto é mesmo grande. Isto são as coleções do Museu de Orval. Olha a chave. Isto também dessa chave. Aqui é um sarcófago. É. Ou seja, este museu basicamente conta a história desde o início, aquilo que vimos naquele mapa que eu vos mostrei ali atrás, conta, mas a mostrar peças e a mostrar obras de arte e etc, à medida que vai passando o tempo. Agora estamos na parte da Segunda Guerra Mundial, o que é que aconteceu aqui neste mosteiro. Nunca tinha visitado assim um mosteiro tão grande e assim com um museu, com uma coisa tão bonita como este tem. Olhem para isto aqui. Não sei se isto é em ouro ou não. Mas tem aqui uma série de peças bastante engraçadas, pertencentes aqui ao museu. Ao museu não, à abadia. Isto devem ser coisas relacionadas com as missas e etc. Talvez um evangelho antigo ali. Antigamente as abadias também eram conhecidas pela parte farmacêutica, de fazerem medicamentos e tudo. E tem aqui, ó, estás a ver? Isto também, esta abadia se calhar também serviu como farmácia, percebes? Se calhar fazer medicamentos naquela altura, há muitos anos atrás, eles também se dedicavam a isso. À parte farmacêutica. Vês aquelas plantas medicinais, com plantas medicinais e outras coisas. Por isso é que eles têm aqui na placa, aqui à entrada, olha, apotique, farmácia, o dispensário, um dispensário de medicamentos aqui da abadia. E pronto pessoal, ficou aqui esta visita à abadia de Orval. Pá, muito fixe, gostei muito de ter visitado. Entretanto levo aqui um pack com 2 cervejas e um copo para experimentar. E também tenho aqui, o António leva aqui o queijo típico daqui. São 2 tipos de queijo, o mais novo e o mais antigo. Aqui estes 2 tipos de queijo. Se alguém passar por aqui e gostar de queijo e de cerveja, não deixem de vir visitar esta abadia, que vale muito a pena, e de experimentar estes belos petiscos. Um abraço e até à próxima.